Tá gravando agora. Sim, e aí? O que é que vocês fariam numa situação dessa aí? Não, começou agora, Sabrina. Tem diastema, fazia um PSR, muito bem. Fazer uma sondagem aí bem... Primeiro slide. Fazia uma sondagem, fazia o PSR, certo? Vai dar um PSR o quê? Se você olhar esse tecido gengival, você chutaria o quê no PSR? Principalmente do quinto, sextante, dá para ver um pouquinho do sexto. 2. Eu botaria 2 também. 2, certo? Não tabagista. Não tabagista. 2. No máximo, 2, não é? Uhum. Aí, pelo jeito, sem sondar, eu colocaria no máximo 2. Teria asterisco? Talvez sim. Provavelmente tem uns 3 milímetros, né, de recessão aí, né, nos incisivos. Sim. Pode ser, vamos botar um asterisco aí, tá? Muito bem. Asterisco pela recessão, pela retração. O que é que ela tem além dessa questão periodontal básica que a gente está vendo? Vocês conseguem observar mais alguma coisa? Porque tem uma Tem a mordida aberta. Mordida aberta, tá? Clássico que ela tem mordida aberta e, obviamente, tem diastemas. Esse diastema não foi por perda dentária. Tá certo? Vamos supor que não foi por perda dentária. Você consegue ortodonticamente fechar essa mordida? Sim ou não? Sim. 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 Que recursos você tem para fechar essa mordida? Grade palatina. Você poderia dar uma expansão palatina, mas só ela não resolve, não. Ela já tem 26 anos, as suturas já estão fechadas. Não é porque eu não peguei do começo. Eu já vi mordida aberta de gente com 45 fechar, viu? É porque a professora da infantil dizendo que até o 17... Mas existem outros recursos que hoje tem na ortodontia para fechar a mordida. Os elásticos? Uma delas é a mini placa. É ancoragem óssea, alguma coisa assim? Exatamente, com mini placas. Tá certo? Existe um fio também, eu acho que é Naitai o nome dele, que é um fio japonês, que foi a Toyota que fez, sabe? Eu não posso dizer com certeza o nome dele, não. Porque eu já vi diastema ser fechado também. Não sei se eu cheguei a mostrar um caso, tá até no meu Instagram, no Periodontos, de utilização dele, fechamento de mordida, e a gente conseguiu fechar um espaço que dava um dedo entre um incisivo e outro. E a pessoa não tinha perdido o incisivo. Tá certo? Bom, para começar o tratamento ortodôntico, muito bem, Felipe. Essa retração podia ser feito um recobrimento com enxerto. Enxerto gengival livre, que você fala, o L é do livre. Mucoderme. Eu não sou entusiasta nem de mucoderme, nem de mucograft para ganho de gengiva inserida. Tá certo? A primeira coisa que você tem que reparar quando olhar o periodonto aí, a primeira coisa que você visualizar foi cálculo, né? Então, eu vou ter que fazer uma raspagem. Deixar tudo bonitinho. Tá certo? E antes de começar o tratamento ortodôntico, eu vou melhorar o fenótipo periodontal dessa paciente. Porque se você reparar, eu tenho a linha mucogengival aqui, tá certo? Tá bem próximozinha ali na recessão, tá bem próximo, né, professora? Não, aqui não tem nada, como é que tá de gengiva, nada de gengiva. Ou seja, eu tenho que melhorar a condição periodontal dela porque vai ter movimento ortodôntico.
Então, a minha preocupação inicial, antes de ter um tratamento ortodôntico, em que eu vou fechar a mordida aberta, qual seria? Cobrir a recessão ou ganhar tecido? Ganhar tecido. Quem se preocuparia em ganhar tecido ou cobrir recessão? Aí. Pode opinar escrevendo no chat. Ninguém consegue opinar, né? Professor, eu acho que se o senhor vai querer ajeitar essa mordida aberta, o senhor vai provavelmente ficar com mais espaço. Então, eu procuraria ganhar tecido primeiro, né? Não? É. Porque quando eu fechar essa mordida, eu vou separar mais ainda, não vou, não? Depende. Depende do que tipo de ancoragem você vai utilizar, né? Sempre vocês têm que colocar na cabeça uma coisa. Para quem for fazer ortodontia um dia. O periodonto ele tem que ser avaliado. Então, analisar o fenótipo periodontal é importantíssimo. É imprescindível para ter uma boa ortodontia. Clinicamente, o que você tem que fazer é a avaliação de mobilidade dentária, para ver se você pode ou não fazer movimentação ortodôntica. Tá certo? Então, o Igor disse que ganharia tecido, movimento ortodôntico pode ganhar tecido. Pode afetar o recobrimento? Não, o movimento ortodôntico ele pode fazer com que a recessão aumente. Se aí tiver uma deiscência ou fenestração óssea, aumenta. Para evitar algum transtorno durante a movimentação ortodôntica, eu ganho tecido. E depois, Danilo, eu posso ganhar mais tecido? Pode ganhar mais tecido e pode recobrir. Tá certo? Então, existe uma técnica que se chama enxerto gengival livre. Nós temos dois tipos de enxerto. Enxerto gengival livre e enxerto subepitelial de tecido conjuntivo. O enxerto conjuntivo a gente utiliza quando a gente quer fazer um recobrimento de uma recessão que dá para fazer numa sessão só. E o livre, apesar dele ter sido preconizado para cobrir recessão, ele não tem esse fim hoje. O grande lance do livre é o quê? É você ganhar tecido. Tá certo? É ganhar tecido em espessura e em largura, que na verdade é altura, né? Então, Ei, professor, diz. só uma dúvida. Quando o senhor diz ganhar altura, o senhor fala no sentido corona apical ou no sentido vestibular? Na verdade é o seguinte, é no sentido corona apical, que a gente chama de largura, viu? Porque fica esquisito você chamar de largura, sabe? A gente não chama nem de altura, largura de tecido. No inglês é width, né? É de largura mesmo. Então, além de tudo, a gente ganha em espessura, Felipe. É muito fácil você ganhar em espessura. Qualquer coisa que você enxerte aí, você já consegue deixar um tecido desse mais espesso, entendeu? Professor, então o senhor está querendo dizer que para ter um prognóstico bom em relação ao recobrimento, eu vou ter que fazer primeiro a avaliação periodontal, né? Para saber se futuramente, depois da ortodontia, eu poderei fazer o recobrimento. Não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho uma situação que eu não tenho gengiva, eu tenho que ganhar gengiva para começar a movimentação. Depois eu penso no recobrimento. Então o senhor quer fazer primeiro... Utilizando a gengiva que eu enxertei ou fazendo um novo enxerto. Tá certo? Certo. Então, o que é que eu enxertando gengiva aí vai proporcionar, além de tudo, o quê? Uma melhora em quê? Além do ganho da gengiva? Hein? Eu vou melhorar o quê se eu enxertar a gengiva aí? Estética, né? Não, porque inferior aí não tem muita estética sendo afetada, não. Eu melhoro a higienização, Roberta. Certo? Quando começar a colocar, e veja que essa situação já está inflamada, ó. Tá vendo? Por quê? Porque não consegue higienizar direito, que é muito mucosa. Se ele tem um vestíbulo raso, a escova bate e ele não escova. Aí fica só acumulando placa. Tá certo?
Então, se eu ganho tecido, eu aprofundo mais o vestíbulo e consigo fazer com que depois a escovação seja realizada de forma mais efetiva. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente ganha tecido. Sendo que eu tenho uma técnica minha que foge da técnica normal do enxerto gengival livre. Tá? Vou explicar como é que são as duas. Então, o que é que a gente faz? Descontamina a superfície radicular, raspa e utiliza ácido cítrico com pH 1 para descontaminar e começa a incisão. Como é a aplicação desse ácido, professor? É com microbrush. Ah. Certo? Então, eu começo a incisão e a maioria das pessoas começam também na junção muco-gengival. Então, você entra como se fosse um biselzinho interno, certo? E começa a aprofundar essa incisão. Vocês veem aí que o que aconteceu? Quando a gente deu uma incisão na linha muco-gengival, ficou um pouquinho de tecido, né? Ó, tinha isso de gengiva. Estão visualizando aí? Ó. Então, a técnica que eu faço é justamente o quê? Entra com o Orban, que eu vou mostrar para vocês, descolo isso, coloco numa posição mais coronária e tento já cobrir um pouquinho da raiz. E o enxerto é colocado na loja, porque a gente dá uma relaxantezinha aqui, ó, e a gente dá uma relaxantezinha aqui. Então, o enxerto fica aqui na loja, na base desse tecido. Tá certo? Junto ao periósteo. Ou seja, eu vou ter nutrição 100% do enxerto. E eu não perco o tecido que está sendo enxertado. A técnica clássica que todo mundo faz é o quê? É desepitelizar. Desepitelizar aqui, desepitelizar aqui, desepitelizar aqui, desepitelizar aqui. E tenta jogar o enxerto recobrindo a recessão. Que para mim é uma coisa que não funciona, porque eu acabo perdendo tecido porque necrosa. Necrosa por quê? Porque não tem suprimento. Não tem suprimento sanguíneo. Todo enxerto, gente, ele pressupõe suprimento sanguíneo e irrigação. Tá massa? Estão dando para captar até agora? Sim. 10 sim, eu continuo. Sim. Não, mas escreve aí. Professor, Sim. Como é que faz? Sim. Professor, como é que faz para desepitalizar, hein? Eu não escrevi no chat porque eu não sei como é que escreve desepitalizar. Não, você desepitaliza ou com uma lâmina, tá certo? Que é o que as pessoas mais fazem, ou com uma tesourinha de Castro Viejo. Serrilhada. Nesse caso aí da forma como você faz, você não desepiteliza, né? Você é como se fosse mais para incisal, né? Com essa gengiva. Eu levo essa gengiva mais para incisal e deixo o enxerto na base segurando. Entendi. Uhum. Você vai ver na sequência. Não, Felipe, broca não, viu? O que é que acontece muito? Eu vou lhe explicar, que eu sei o que é que você está falando já. Vou te dizer já, tá massa? Bom, isso é a técnica clássica, um pouco modificada, né, do preparo do leito receptor para receber o enxerto. Ó, uso o bisturi de Orban para ir descolando e faço tipo uma técnica de Tarnow, que é uma técnica semilunar. Obviamente não é essa técnica de Tarnow, mas eu tento fazer com que esse tecido ele fique mais coronado, ele está solto. Quando eu coloco o enxerto como calço, ele sobe. Tá certo? Vamos para a retirada do enxerto. Bom, essa aluna aí, ela cometeu um erro. Mas quando ela cometeu o erro, na verdade, de acordo com o que se preconiza do leito doador. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, deixa aí, vamos tirar daí mesmo, que você já começou a fazer o retalho, a retirada, né, as incisões.
e vamos ver como é que se comporta. Por quê? Porque o que é que se preconiza? A área doadora, ela tem que ser entre pré-molares até distal de primeiro molar. Por quê? Porque você tem a artéria palatina e você tem as rugosidades palatinas. Então, você tem que evitar esses dois locais. Dois acidentes anatômicos. É um acidente anatômico. Essa palavra assim, para uma rugosidade acidente, eu acho muito forte, sabe? Eu digo assim, é uma parte deixa de ser. É uma parte anatômica nossa. Isso. Que não pode influenciar na retirada do enxerto e como ele vai ficar depois. Sabe? Eu disse, não deixa. A gente aprendeu a vida toda, aprendi a vida toda que deve evitar barato. Vamos ver o pós-operatório como é. Tá certo? Aí a gente decide se pode outro dia tirar ou não desse lugar. Bom, o que é que eu faço toda a vida? Aprofunda. Aí eu começo a vir com a lâmina nesse sentido aqui, ó. Daqui para cá. E daqui para cá. Primeiro, eu livro esse ângulo, tá? Venho com 5,0 nylon, entro do epitélio, saio no conjuntivo. Venho de fora para dentro. Por quê? Porque eu tenho que, quando eu for colocar lá, saber onde está o epitélio e saber onde está o conjuntivo. Porque conjuntivo vai ficar junto com o conjuntivo. Tá massa? O que o Felipe está falando é que muita gente, não tendo habilidade para tirar um enxerto de conjuntivo. Tem alguém aí com. Felipe falou de broca. A broca é para quê? Porque muita gente que não tem habilidade de tirar um enxerto de conjuntivo, que é uma técnica mais difícil, e outra, não é previsível, como o enxerto gengival livre, tira o gengival livre, passa uma broca aqui e desepiteliza. Foi por isso que o Felipe perguntou. A broca não, porque muita gente usa broca para desepitelizar. Eu particularmente não gosto. Mas se a pessoa tem habilidade, meu filho, pode utilizar até o que quiser. Tá certo? O que importa é que você tenha sucesso com a sua proposta. Tá? Bom, tirou. Aí como fica fácil? Quando você já laça, né? Nessa pontinha, tem que ser mais próximo possível da margem gengival. E retira o tecido. Olha aí onde é que foi. Na base daquele que eu levantei. Esse enxerto, qual a possibilidade dele vingar? Não existe 100%. Não, Felipe, dói não. Eu vou te dizer o que é que o paciente reclama mais, é a área doadora. Tá certo? A área receptora, 10% dos pacientes reclamam. A área doadora, 90% se cair o cimento cirúrgico. Mas se manter por 7 dias assim, conseguir manter. Geralmente, o que é que eu faço no consultório? Eu mando voltar com 3 dias, tiro o cimento inferior, que eu passo 3 dias com ele. O superior eu tiro também. Aí o inferior e o superior eu jogo laser em cima, o vermelho, e depois boto de volta cimento no leito doador. Tá certo? Pois é. Mas também se morder do outro lado não é tão não, viu, Rodrigo? Você reparou aí o quê? Que esse enxerto está completamente nutrido, porque ele está grudado no periósteo. Você fica fazendo uma pressãozinha com a gaze até ele grudar, vai formando sangue, aí forma aquela rede, né, de fibrina, e a gente consegue fazer com que ele grude. Aí a gente dá 2 pontos de sutura. Ó. Acabou. Danilo, é só isso de sutura. Joga o cimento. Diga. Mas essa gengiva aí, ela não ficou muito embaixo não ainda? Qual é o meu objetivo? Ganhar, né? Ganhar. Então, se o meu objetivo é ganhar,
Eu tenho aqui a gengiva que o paciente tem e eu estou juntando a outra que eu estou enxertando. Sim. Certo, agora eu consegui visualizar. Tá certo? Tá. Eu não estou interessado em cobrir recessão agora, até porque vai para tratamento ortodôntico. Eu quero Certo. que mude o fenótipo periodontal. Danilo, qual o enxerto mais previsível que tem? Encher gengival livre. Qual o mais fácil de fazer? Encher gengival livre. Tá certo? É. Danilo, com quantos dias eu vou mudar esse fenótipo depois do procedimento? Não, vou mostrar com uma semana. Com uma semana ele fica feio. 15 dias ele está 100% já. Tem como deixar cruento sem usar cimento? Não, eu não, Felipe. Tem gente que deixa, eu não. 3 dias aí com cimento. No terceiro dia eu tiro, jogo o laser, aí não boto mais. No palato, não tem quem faça eu não botar cimento depois que eu uso o laser no terceiro dia. Você sabe por quê? Porque o paciente vai ficar me perturbando dizendo que está com dor. Eu digo isso pela experiência que eu tenho em pós-operatório. Entendeu? Porque tem um curso lá que é 30 cirurgias no fim de semana. Então eu sei exatamente quais são as reclamações dos pacientes. Tá certo? Essa história, eu não vou usar cimento cirúrgico porque acumula muita placa. Tá certo? 3 dias não mata e não afeta ninguém. Tá joia? Não mata e não afeta ninguém. Agora sim, quem quiser correr o risco de ter que ir de noite atender um paciente, porque pode ter. E outra coisa, ainda mantém o coágulo lá, né? Até porque, assim, se eu for dizer nesses, sei lá, 31 anos de profissão, de tantos enxertos que eu fiz, eu orientei em curso. Aconteceu umas 10 intercorrências. 2 delas foi para anestesia, porque foi na região entre pré, e o aluno não teve o cuidado de ver que estava perto do forame mentual, né? Do mentoniano. Tá certo? Outras situações foi de hemorragia, mais na região doadora, 90%, do que na receptora. Porque muitas vezes esse enxerto ele tem que ser um enxerto que nem pode ser fino, nem pode ser muito grosso. Tá joia? Então você tem que começar a encontrar o equilíbrio. Agora, obviamente, cada um tem um palato diferente. Tá certo? Não, você fala daqui, né, Roberta? Isso aqui fica por segunda intenção, viu? O cimento, ele entra aqui, ó. Tá certo? Segunda intenção. Tá? Fica aberto. Não fecha, não. Bom. Com uma semana. Tá joia? O enxerto pegou 100%. E ainda, não sei se vocês estão reparando, deu uma coberturazinha na raiz. Tá joia? Ainda deu uma coberturazinha na raiz. Aqui, o tanto que tinha. Tá? Ganhou pelo menos metade aí. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Parou de gravar, Danilo. Parou? Parou. Não, tá gravando, recording. Parou, foi de... Parou não, tá lá em cima. É, Ah, não, parou não. parou. Desculpa. Vou voltar aqui. Tá certo? Podem ligar os seus... Esperar aqui. Dá um ESC aqui.
Ei, Danilo, Diz. e por que tu não gosta de usar biomaterial para recobrimento? Querido, usar, eu gosto. Eu não tenho paciente que possa pagar o biomaterial. Ah, entendi. Mas comparando com enxerto de gengival livre, é melhor, né? Por conta Não, de não ter tirado a reguladora. é melhor o enxerto gengival livre. Ele é infinitamente melhor, na minha opinião, Felipe. Tá Entendi. certo? Não comparo qualquer biomaterial, desde o Aloderme, que não pode mais ir para o Brasil, porque é derme humana, que foi o primeiro, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Depois que vieram o Mucograft, que é de pouco, e o Mucoderme, tá certo? O Aloderme era derme humana, tá? Então, a gente fez muito. Vinho pós-operatório, você ganhar um terço do que ganha se for da gengiva do paciente, tá certo? Agora é o seguinte, ele é muito interessante quando eu quero fazer um recobrimento, tá certo? Então, é muito mais fácil eu ter a certeza do seu conjuntivo que eu vou conseguir tirar. Então, você pode usar um biomaterial associado a um retalho para recobrir. Agora, dizer assim, Danilo, o Mucograft é melhor do que um enxerto gengival livre para ganho de tecido? Não é. Ah, mas o paciente não está topando tirar do palato, não. É uma excelente alternativa, então, utilizar qualquer um deles. Tá massa, Felipe? Mas não é a mesma coisa. Beleza, Agora, professor, entendido. Agora, eu quero fazer um recobrimento de recessão e quero utilizar... aí é outra história. Aí usa o Edogain junto também, tá certo? Mas não existe padrão ouro para ganho de gengiva. É esse enxertinho que eu estou dizendo. E mostrar para vocês aqui aquela discussão que eu quero ver depois dessa paciente. Teve influência da rugosidade palatina? Nenhuma. Certo? E ele fica assim feio, às vezes muito mais feio do que isso. Tá? Então, quem não é acostumado, não se assuste com 7 dias. Tá massa? Com 15, aí a coisa melhora muito e fica, obviamente, numa cor mais clara, que é a cor do palato, né? A gengiva do palato ela é mais clara. Que é um dos pontos negativos de um enxerto gengival livre. Ei, professor, eu tenho uma dúvida. Diga, meu amor. Tipo assim, quando você vai fazer enxerto num paciente como esse, tem alguma coisa, fora uma doença sistêmica que tipo assim, que impossibilite de você tirar do palato o enxerto? Não, a não ser que ele tenha alguma patologia, algum tumor, certo? Que seja na região, que ele já tenha descrito alguma coisa, mas não... Assim, negócio de espessura, nada não, né? Não, de jeito nenhum. O que você não pode é tirar o ponto de expor osso, né? Aí você pode gerar a necrose do palato. Por isso que a gente manda tirar nem muito fino, nem muito grosso. Você tem que ter cuidado na hora de remover. Danilo? Diga. Danilo? Diga. É Saulo, tá falando. Nos casos de paciente com discrasia sanguínea e uso de anticoagulante, tem que ter algum cuidado? Ou é contraindicado nesse momento por conta de uma possível lesão artéria palatina? Aí nos pacientes que têm problema sistêmico, tá certo? É um risco, porque vai ficar para segunda intenção. Aí, Felipe, seria a situação de se usar um biomaterial. Mesmo assim, ainda corre o risco do leito receptor, Saulo. Entendeu? Então, ele tem que ser um paciente que, assim, no diabético, estando compensado, eu acho besteira. Paciente que faz uso de antiagregante plaquetário, entendeu? Faz 2 dias antes a suspensão do medicamento, tá certo? Agora, outras discrasias sanguíneas é temerário. Então, agora sim, já aconteceu da gente fazer o enxerto lá na Paraíba 2 vezes já
de um hemofílico, Saulo. Entendeu? Mas sendo que assim, completamente acompanhado da médica. A médica fez, a hematologista fez tudo o que tinha que fazer antes do procedimento para deixar ele normalizado e a gente realizar o procedimento. Geralmente eles fazem PFC, né? Um dia antes, no dia de manhã cedo, que é o plasma fresco congelado. Exatamente. Que vai cheio de fator de coagulação junto desse plasma, né? Começa a funcionar depois de 2 horas. É uma transfusão de sangue, né? É um banco de sangue, um componente do sangue que é doado, né? Sim. Danilo, só uma pergunta aqui, uma dúvida. De medicação, cara, tu geralmente passa antibiótico para esses pacientes? Saulo, eu já fiz das duas coisas, passando ou não, tá certo? Eu uma vez teve um paciente que ele já estava tomando o antibiótico, sabe? Para uma infecção urinária. E que é para aeróbio, né? E aí a bactéria principal, ela está exposta a aeróbio mesmo. Cara, ficou um pós-operatório tão bom, mas tão bom, que eu até pensei em ficar utilizando, sabe? Mas assim, como é quando a gente faz nos cursos, eu não passo antibiótico nenhum, a não ser que eu veja alguma necessidade sistêmica do paciente, sabe? Mas regularmente ninguém passa antibiótico. Entendeu? Por quê? Porque isso é uma cirurgia limpa, tá certo? Eu não estou mexendo em área que está com infecção periodontal ou não. Eu estou tirando um tecido, enxertando no outro e que... Risco muito baixo, né, de infecção pós-operatória. Muito baixo, muito baixo. Não lembro de ter tido, só uma pessoa relatou, mas ele era doido, então eu não acreditei também, porque ele chegou com uma semana já sem o ponto e disse que o ponto tinha desaparecido. Então deve ter passado a semana toda mexendo. Gente, vocês têm toda a vida que vão fazer um procedimento, o pós-operatório compartilha com o paciente a responsabilidade, viu? Metade é sua, metade é dele, porque tem gente que não coopera, tá certo? Já tem outros que são excepcionais. Então, assim, a técnica foi feita. Tá numa situação dessa. Meu filho, aí só não fica se o paciente começar a ficar puxando o lábio para ficar olhando. Tá certo? Aí a previsibilidade, assim, é 99%. Deu ganhar tecido. Ei, Danilão, bota naquela foto ali que tava agora há pouco. Que era o pós-operatório. Isso. Esse tecido mais escurecido, acho que é uma semana de pós-operatório. Isso aí é tecido mais fibroso, alguma coisa assim? Você fala isso aqui? Isso. Não, isso é uma capazinha necrótica que fica assim como se fosse o epitélio, entendeu? Necrosa e a gente passa às vezes E fibrina, isso aí já tem fibrina uma semana, já tem fibrina aí por baixo, que é amarelo. Fibrina é amarelo. E às vezes, Saulo, fica uma regiãozinha, entendeu? Já cicatrizou e aquilo que vai se formando e restos, né, necróticos mesmo superficiais, eles são retirados, mas isso não implica na necrose do enxerto todo, entendeu? Isso aí, então, 15 dias está lindo. Então, dependendo da quantidade de tecido necrótico que tem, eu não preciso, curetar isso aí, então, né? Não, a gente deixa, eu mando fazer o bochecho com clorexidina e tchau. Não sabia não, podia deixar. E olha, aí tem um agravante, viu, Saulo e Felipe? Isso aqui foi paciente do curso e foi tirado com 8 dias. Quando você tira 3 dias do consultório e que tira o cimento, é muito menor. Tá certo? Prof, show. Diga. Esse enxerto, ele não forma osso, né? Ele só forma... Não, isso é enxerto de tecido gengival. Ok. E qual seria o prognóstico depois do enxerto, depois do tratamento ortodôntico? Ele fica aí, lindo, maravilhoso? Ou ainda existe a possibilidade de retrair um pouquinho? A possibilidade de retração durante o tratamento tem, mas você pode enxertar de novo, entendeu? Como também tem a possibilidade, durante o tratamento, formar osso, tá certo? E você ainda ganhar, recobrir sem você precisar de nada. Eu posso mostrar um casinho para você? Pode, prof. Claro, por favor. Espera aqui, vou mostrar para vocês. Ei, Danilo, deixa eu aproveitar a pergunta da Roberta. Eu já escutei em algumas palestras, algumas aulas, algumas coisas,
falando que, tipo, por exemplo, dependendo do procedimento, claro, uma gengiva não consegue se sustentar sem ter um suporte ósseo, né? Tanto que alguns procedimentos você tem que remover osso para a gengiva não voltar a crescer, né? Digamos assim. Eu fazendo esse enxerto gengival livre só com tecido mole, sem suporte ósseo, ela consegue se manter ali tranquilamente, né? Não, mas quem Aonde a gente enxertou. não, Epitélio juncional longo, filho. Vai formar, colar no dente. não, Não isso vai aí ter é o osso. seguinte, Felipe, são duas situações diferentes. Deixa eu só ver uma coisa aqui no biomaterial, só um instantinho. Desliga o microfone, empurrou um pouco da base da gengiva e cobriu. Exatamente, Anastácio. Professor Danilo, isso é feito após a adequação do meio. Exatamente, também. Raspa, usa o ácido cítrico ou o EDTA, ou tem gente que usa tetraciclina, bate assim, faz com soro e descontamina. Bota por cima, passa 2 minutos. Você está falando da retirada de osso quando você está fazendo um procedimento estético. Tá certo? Felipe, vai me respondendo aí. Felipe. Beleza, professor. Tá? Procedimento estético. Por sinal, certo? Foi a aula que eu dei e que você foi um dos 20 que faltaram. Eu sei todo mundo que faltou, viu? Para estudar para a prova tá? Vocês pensam que eu não estou de olho? Eu estou de olho, inclusive, quem conversou lá atrás. Todo mundo. Tá certo? Danilo, ó, pega tudo, viu? E eu mostrei como é uma técnica também, né? Os que prestaram atenção viram como é que a gente faz a técnica tirando o osso sem ter que rebater. Lembram, gente, a história? Bom, quando você faz esse enxerto, existe o periósteo embaixo. Por que é que eu... Vamos voltar aqui. Espera aí, deixa eu só abrir aqui uma... Deixa eu ver se é aqui. É porque o Saulo falou de epitélio juncional, fazendo, por exemplo, esse caso que o senhor mostrou, vai ficar uma lapa de epitélio juncional, né? Tipo, bem grande, né? Para poder suportar esse... Eu vou buscar aqui um negócio para vocês. Esperar aqui. Só botar aqui em ponto de bala. Tá certo? Para mostrar. Foi a Roberta que perguntou naquela hora, foi? Quem é que Foi. Foi, prof, fui eu. Pronto, eu vou pegar aqui um caso para você, tá certo? Deixar na ponta da agulha. Pronto. Para share screen. Pronto. Aqui, certo? Aqui. Eu tenho um periósteo, tá certo? Aqui, vocês estão vendo? Não, né? Sim, tá dando para ver, professor. Tira só esse riscado aí, Dino. Não, meu filho, você não prestou atenção. Tirar, não. Aqui, ó, você tem periósteo, tá? Aqui eu posso não ter osso. Mas, se eu não tenho osso, quando a gengiva vem, porque esse tipo de enxerto grudou no periósteo, gente, gruda igual super bonder, tá certo? Para sair é uma dificuldade. Quando você quer depois rebater, descolar esse retalho e jogar coronariamente, ele é difícil de sair, ele não é fácil. E aqui é como o Saulo falou, quando eu recubro, eu não ganho osso, Roberta, mas forma o que se chama de epitélio juncional longo. Tá joia? Nessa situação, aí eu tenho Tô entendendo. uma ausência de bolsa. Entendeu? Entendi. Obrigada, prof. E o Hélio tá dormindo e tô assistindo, ele vem, o quê, Ramon? Era pra estar dormindo, tu dizer que eu não tô prestando atenção. Mas você não prestou atenção ao rol de risco que eu fiz? Prestei, mas ele tava mostrando outra coisa, Parió. Mesma coisa aí, tu não deu para entender não o que eu falei?
Neste Gary. Entendido, não. Mas também quero saber mais, não. Também. Foi ficar. Ai, que lindo, gente. Foi que ele disse, hein? Pegou a. Chateado. Rapaz. Ai, que linda essa briguinha virtualmente. Sem problema Morde as não. costas. Morde as Tem costas. problema, tem problema não. Faça a metodologia do seu TCC sozinho agora. Não, mas não faço isso não, rapaz. Também tô no jogo aí, Tá rapaz. vendo aí? Vai Não, embora. por você fica. Pronto. Ó, pessoal, olha esse caso aqui. É meio Danilo. parecido, não é? Ei, Danilo, só te perguntar um negócio. Tu falou ali no outro caso em relação ao periósteo, que vai se aderir o enxerto, né? O Sim, enxerto vai se aderir ao periósteo. sim. Só que eu não entendi o que tu falou, porque assim, naquela parte que tu puxou o enxerto, né? Que tu fez aquela. Tu tracionou aquela gengiva através daquela incisão no fundo ali da junção muco-gengival. Aquela parte que o enxerto subiu não tem suporte periósteo, né? Aquilo ali é só raiz. Não, Por isso não, eu mas entendi. forma epitélio funcional longo. Por que que eu boto o enxerto mais embaixo? Porque quer queira, quer não queira, tem alguma parte de osso ali que vai nutrir ele, entendeu? Vamos supor Entendi. que metade daquilo ali tem periósteo. Pronto, acabou, tá feito. Já grudou. Entendeu? E a gente faz um retalho parcial. Tá certo? Não um retalho total expondo. Não. Fica o periósteo direitinho, às vezes fica o próprio tecido conjuntivo para receber. Quanto mais nutrição tiver, melhor é. Show, entendi. Tá? Valeu. Nessa situação, ô Roberta. Ei, Ramon, presta atenção. Tô prestando. O que é que vocês fariam aí? Só Primeiro- misericórdia, sei não. Faria um Primeiro, implante. Placa aí. Faria um implante, ainda tá faltando esse Snake. primeiro é a raspagem, né? A raspagemzinha, adequar e tal. Pra depois começar a fazer aquele mesmo Bom, procedimento. que eu tá fiz. certo. Vamos fazer uma raspagem. PSE, sondagem. Vamos fazer uma... Cadê o chat aqui? Mas tem horas que esse bicho aqui, ele me faz raiva. Não estou conseguindo ver o chat. Pessoal, pode ligar o microfone. Quem quiser perguntar, só liga quem quiser perguntar, tá certo? Eu queria ver os outros aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Sabrina, Rafaele, Yara, Shirley, Carol, Lucas, Bruna, Brena, Mona Lisa, Ana, Kainan, Perbes, Amanda, Michelius, Manu, Alice, Lise, Igor. Não, estou vendo aqui. Pronto, são os que estão presentes. Vocês acordarem. Certo? Ó, tem mordida aberta ou não tem? Tem. Ortodonticamente eu posso deixar ou não? Posso. Tá faltando algum dente aí? 41. Tá. Não tá, meu querido. Olha aí, tem 4 incisivos. Ei, tem mesmo. É mesmo, olha os ondióticos. Pois é. Gente, O periodonto é bom ou é ruim? O periodonto é bom ou é ruim? Eu tenho gengiva aqui. Tem não. Não. Esse espaço aí não é faltando dente, não. A língua, a interposição de língua aí jogando. Tá certo? Raspo. Vai para ortodontia. O dente tem mobilidade? Deve ter por conta Não tem. Zero. É isso que eu digo. Mobilidade é um sinal clínico que eu tenho que verificar antes. Tá certo? Mas nem com esse tamanho de recessão todo. Não tem. Não. Não. Tem até dente com uma recessão muito maior, que não tem. Então vai para ortodontia. O que é que eu tenho que fazer? Faz um enxerto gengival livre. Muito bem, eu vou ganhar gengiva. Eu vou raspar, obviamente, e vou ganhar gengiva. E a ortodontia vai trabalhando e a gente fica avaliando. Entendeu? Aí a ortodontia deixa assim, ó. Top. Arrasou. Ficou muito bom. Mas Mas tem nesse algo caso entendeu? aí, Danilo, pra fazer Como melhor. nesse caso aí, eu poderia até dizer que a ortodontia ajudou em sentido A periodontal. ortodontia sempre ajuda. A ortodontia que não ajuda é a ortodontia que é mal feita, gente. A ortodontia pode ajudar muito o periodonto. Tá certo?
Porque ele acabou colocando o dente para dentro do osso, né? Intruiu muito bem. À medida que ele intrui, a gengiva que foi feito 2 enxertos gengivais, nem com cor de enxerto de palato ficou. Ficou bonito, viu? Tá vendo, ó? Ah, a gente pode raspar aqui, certo? Faz uma resinazinha aqui, bem feita. Essa papila pode subir. Tá certo? Mas, tipo, nesse caso aí, como já estava muito perto do fundo, onde que ficaria o enxerto? Perto do fundo, onde ficaria o enxerto? Tá aqui? Tá falando daqui? Isso. O que é que a gente faz? A gente corta, dá uma incisão aqui, certo? Linha gengival, depois um relaxantezinho aqui e enxerta bem aqui, ó. Pronto. Jogou a gengiva. A paciente já melhora a condição de escovação dela. Eu aprofundo o vestíbulo, tá certo? E ele gruda aí e fica. Certo. Aí intruiu, a gengiva foi subindo, porque foi formando o osso na vestibular, pela intrusão, tá certo? Danilo, tu colocando a base igual o outro, o enxerto? Mesma coisa. Mesma coisa. Só que nesse caso aí tem menos gengiva, né, Danilo, para eu subir? Zero gengiva, eu nem subo. Na hora que você dá o corte aqui, já não tinha mais gengiva para subir, não. Qual é a outra opção que eu tinha? É a técnica clássica, desepitelizar aqui, certo? E botar por cima, né? E bota o enxerto. Mas para mim, necrosa. Perde. Por que, Danilo? Porque para mim perde. Não tem base. A Danilo sempre perde. Não toda vida, porque biologia humana não é todo mundo 100%. Mas a chance de necrosar é muito maior. Por isso que eu deixo ele mais embaixo para perder o inteiro. Prof, aí o tempo que leva para esse dente ficar, tipo, ter a correção ortodôntica em média. E a Carol É. 2 anos. No mínimo 2 anos, né? 2 anos ela conseguiu deixar daquele jeito. Ei, galera, tem alguém com a televisão volume da ligada? televisão aí, Carize. Desliga essa televisão aí, por favor. Tudo bem, gente. A Carize perturbando, vendo perdido no espaço agora. Ei, Danilo, e para ganho de papila é muito mais difícil, né, macho? Fazer um enxerto desse. Papila é ácido hialurônico, é o que existe. Ganho de papila é imprevisível. Entendeu? O que se pode fazer unindo a orto com ampério? Perfeito. Ei, Danilo, me tira uma dúvida. Por que aqui no tratamento... E é o quê, né? É teu pai brigando contigo, é? Que o barulho foi... Ei, Danilo, no tratamento ortodôntico, por que é que sempre nos caninos inferiores tem recessão? Assim, na maioria. Porque é região de pouca gengiva inserida. Nos prés também, viu? Premolar e incisivo inferior são os dentes que dão mais recessão. Ave Maria, cara, prenda o seu avô no quarto, fecha, tranca ele no quarto por fora e deixa ele gritando lá, igual criança. Ei, Danilo, um negócio que eu tava prestando atenção aqui, os 2 casos que tu mostrou, porque, tipo assim, eu acho que tem vários fatores para causar recessão gengival, né? Sim. E um deles, acho que um dos mais famosos, né? Eu acho é o trauma oclusal. Só que nos 2 casos que tu mostrou, tem mordida aberta sem contato dental. Assim, o mais famoso, mas apesar de não ser aceito só recentemente pela literatura, Felipe, é o trauma. O mais aceito é o fenótipo periodontal. Entendeu? Entendi. Fenótipo ruim. E outra coisa, nessas situações, porque tem num e não tem no outro, né? É porque muita gente tem defeitos ósseos, chamado de deiscência e fenestração. Tá certo? Entendi.
Entendi. Não é porque tu mostrou 2 casos de mochila aberta, 2 casos de retração e vai. Foi coincidência aí. Mas mostrando que são vários fatores, né? Inclusive a escovação traumática também. Tem outro casinho legal desse assim? Interessante. O que você quer? Sobre esse caso de recessão. De enxerto tem. Agora tem. A gente pode deixar para outra, que eu posso mostrar outras técnicas cirúrgicas. Pronto, era isso mesmo que eu queria ver, variações. Bom, pessoal, é o Com ele, seguinte. agora ele tá lhe adulando. Falei que ia fazer bem feito. Quem foi que fez contigo, hein? Agora foi a Monavisa. Foi eu. A Rafa. Eu, Rafa. Eu não. Foi a Carol. Foi a Carol. Foi a Carol. Ei, gente, é o seguinte, o que é que eu tô querendo? Ei, Danilo. Isso. Ei, eu posso te mostrar um caso que eu vi no Instagram da Império Team, só para tu comentar se é parecido com essa técnica que tu fez ou muda alguma coisa? Pode. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pessoal, o que é que eu estou planejando? Semana que vem, ver se eu boto um amigo meu de Curitiba da odontologia do esporte, entendeu? Pronto. O senhor tá vendo aí? Gostei, prof. Isso aí é O tunelização. senhor tá vendo aí, professor? Top. Tunelização, viu? Ei, tá Rodani, você aqui. tem que trazer o internacional para poder bater com o Saulo, entendeu? Pra gente ver. Tem que bater com o Saulo. Tem que trazer o internacional. Saulo foi do Peru, o senhor tem que ser inovador. Vou trazer da Calcaia. O Eli é de Curitiba. Vou dar uma aula de protetor bucal para vocês. Que tal? Show. Top. Aí eu boto logo as duas integradas juntas. Tem que prestar atenção, Ramon. Claro. Esse é o assunto, esse é o tema. Aí, Felipe, eu vou abordar esse caso que eu tenho até o que o Assis me cedeu. Que técnica é essa, entendeu? Isso aí é encher de conjuntivo. Aí você pode usar biomaterial também, se quiser, associado à tunelização, à técnica do túnel. Entendeu? Eu acho que esse paciente aí que me eu sei. Aquela... Isso é tunelização. Eu vou explicar direitinho como é essa técnica. Mas não é igual ao enxerto gengival livre, não, viu? É enxerto de conjuntivo, tá certo, Felipe? Pronto, Manu. Vocês entenderam aí?